pessoal, vamos então aqui para a segunda parte da nossa matéria, né? A segunda parte fala sobre questões macroeconômicas, tá? As questões macroeconômicas são aquelas que dizem respeito aos grandes agregados da economia. Agregados é quando a gente soma, né, várias coisas e junta numa coisa só. Então, os grandes agregados é quando a gente junta, por exemplo, todos os consumidores, eles representam um agente econômico, todas as empresas representam um outro agente econômico. Então, todos os setores de produção de determinada economia representam um agente econômico. Os grandes agregados, eles são importantes porque eles têm a ver com a nossa vida, claro, mas eles também são importantes porque eles têm a ver com uma função do governo, uma função econômica do governo, que é a função estabilizadora, né? Aqui está escrito alocativa, mas está errado, a função estabilizadora. Para quem não for de nível superior e de gestão pública, essas funções do governo não importam muito. Para quem for de gestão pública, essa função aqui que eu vou falar agora, a função estabilizadora, mas o governo ele também tem duas outras funções, que são a função alocativa e a função distributiva. A gente não conversa sobre essas funções nessa matéria, vocês conversam com o professor de finanças públicas sobre essas funções do governo ou o professor de economia do setor público, dependendo aí do seu curso, tá? Enfim, o que vamos ver aqui são coisas que dizem respeito à função estabilizadora do governo. O que é estabilizadora? É justamente a função de deixar a economia caminhar, evoluir de forma não brusca. Ou de desevoluir, né, se for o caso, que a gente não quer que aconteça, mas de forma não brusca. Porque as movimentações bruscas nas variáveis econômicas, elas afetam profundamente a nossa vida. E a gente não quer que a nossa vida seja, assim, sacudida por variáveis econômicas sem estar preparados para isso, certo? A gente quer que a nossa vida tenha algum grau de previsibilidade. Então, basicamente, a função estabilizadora vai ser aquela que busca minimizar os efeitos dos ciclos econômicos e trabalha principalmente através desses dois tipos de políticas, política fiscal e política monetária. Os três grandes agregados econômicos que essas políticas manipulam são renda, emprego e inflação. Então aqui a gente vai ter duas aulas. Uma aula vai tratar sobre renda e emprego, que é justamente a aula de PIB, e a outra aula vai tratar sobre inflação. Quem for do nível superior vai ter ainda mais algumas aulas depois disso que vão tratar sobre alguns modelos macroeconômicos. Quem é do nível técnico não carece de compreensão desses modelos macroeconômicos. Não faz parte dos currículos, tá? Então aqui, primeira coisa, PIB. É o capítulo do livro do Mankiw, cujo título é Medindo a Renda Nacional. O que é PIB, né? PIB é uma coisa que eu acho bem engraçado, que vocês veem televisão o tempo todo e vê esse jornal nacional, essas coisas que passam aí na TV aberta, e todo dia fala, o PIB mudou não sei quantos por cento, o PIB do mundo aconteceu isso, o PIB do Brasil aconteceu aquilo, o PIB do estado tal aconteceu outra coisa. E vocês ouvem todo dia, mas não entendem por que aquele negócio está passando ali. Mas é nem que não entendem, né? Vocês nem se tocam de por que aquele negócio está passando ali. Eu acho um pouco, assim, complicado vocês verem que aquela informação está chegando e não entenderem por que vocês estão recebendo aquela informação e não terem curiosidade de saber por que vocês estão recebendo aquela informação, né? Então, por que vocês recebem a informação do PIB? Porque é uma coisa que afeta diretamente a vida de vocês, afeta diretamente a minha vida, a vida de todo mundo. É uma informação realmente muito relevante. A maior parte de vocês talvez saiba exatamente o que significa a sigla, né? Produto Interno Bruto. Muitos de vocês sempre respondem, Produto Interno Bruto. Eu pergunto, o que é? E aí é que vem o branco, né? Vocês travam de vez. O que acontece? Como que o governo vai exercer essa função estabilizadora? Na verdade, primeiro, por que é importante ter uma função estabilizadora? É importante porque a gente precisa se planejar para conquistar as nossas coisas. Na sua vida privada, é exatamente isso que você faz, né? Você precisa lidar com algum grau de certeza para conseguir tocar as suas coisas, seus projetos e tudo mais. Quer comprar suas coisas divididas em várias vezes, etc. Tudo isso precisa de um certo nível de estabilização da economia. Como que a gente vai saber se a nossa economia está estável ou não está estável? E outras coisas mais. A gente sabe como é que anda assim, a saúde geral da nossa economia quando a gente consegue monitorar os principais índices da nossa economia. O que são índices? São algumas estatísticas econômicas, né, que dizem pra gente como que a nossa economia está caminhando. Tipo assim, quando você está doente, aí você vai no hospital e aí você faz alguns exames e esses exames eles te dizem como que a sua saúde está caminhando.
Esses exames, é claro, eles têm alguns valores que são meio que padronizados, né, para você saber se determinado valor está acima da média, então isso é um problema, ou ele está abaixo da média, isso é um problema, se ele está na média, isso é o saudável para você. Com a nossa economia seria mais ou menos a mesma coisa. A gente saber se a economia está boa, né, está acima da média, ou se ela está ruim, está precisando de algum medicamento, esse tipo de coisa, ou se ela está caminhando dentro do padrão. A gente precisa monitorar, né, os indicadores do andamento dessa economia. O PIB, ele é um desses indicadores. Então, ele nos diz o andamento de uma determinada variável, de um determinado agregado do nosso sistema econômico. Por que a gente precisa saber essas coisas? Primeiro, para monitorar, e segundo, porque a gente quer que as pessoas tenham sempre vidas cada vez melhores. Lembre-se que é o princípio que falava o seguinte: o padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Eu expliquei em que consiste isso. Aqui, quando a gente mede o PIB, a gente está medindo nada mais, nada menos do que a capacidade de produzir bens e serviços de um determinado país. Então, é a variável que fala pra gente se um país está melhorando a qualidade de vida, né, o padrão de vida da sua população ou não. Outra coisa, porque a gente precisa medir o PIB e da onde a gente tira, né, o nível de padrão, né, de média ali, de como está caminhando, para a gente saber se está indo bem ou se está indo mal. Primeiro, que a intenção é que ele sempre esteja melhorando. E segundo, é que a gente pode comparar, né, as nossas estatísticas com as estatísticas de outros lugares. Então, se tem um país que o PIB está melhorando muito, o nosso está melhorando pouco, o que eles estão fazendo que a gente não está fazendo, que a gente possa copiar? Ou o contrário, né, se a nossa está piorando e os outros países não estão piorando, o que está acontecendo? Fazer comparações e buscar metas, né? Tanto metas para resolver problemas, quanto metas para alcançar novas soluções. Esse tipo de coisa. Então, as medidas econômicas são as estatísticas e os índices, né, que nos trazem essas noções. O PIB, ele é considerado uma medida de bem-estar. E aí o PIB, como é que a gente mede? Ele tem 3 óticas de interpretação. A primeira ótica é a ótica da renda, a segunda é do produto e a terceira é da despesa. A ótica da renda é pela renda gerada com a produção, a ótica do produto é pelo produto que resulta da produção e a ótica da despesa é pelo investimento da renda que foi feita, né? Então, se toda vez que você trabalha, você produz um produto, eu posso contar aquela sua produção pelo produto gerado no final, eu posso contar pelo salário que você vai receber daquela produção, ou eu posso contar pelo tanto de coisas que você vai comprar com aquele salário. No fundo, no fim das contas, todos os 3 números eles têm que bater, né? Então, pra gente não faz muita diferença qual é a ótica de medição do PIB. O que importa é que existem as 3 possibilidades de medição e que as 3 trazem pra gente o mesmo valor. Certo? Então, qual é a definição do PIB? Tá aí, o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em um determinado período de tempo. Primeira coisa, valor de mercado. Por que PIB é medido em valor de mercado? Porque eu não consigo juntar peras e maçãs na mesma conta. Para eu juntar peras e maçãs na mesma conta, eu preciso achar um denominador comum. Alguma coisa que seja igual em peras e maçãs, que façam as duas poderem entrar na mesma cesta com o mesmo valor, né? Imaginem, por exemplo, juntar peras e aulas de economia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma outra coisa, e uma não tem nada a ver com a outra, né? Como que eu vou conseguir calcular a produção de um país se eu não conseguir colocar tudo que esse país produz numa mesma conta, né? O denominador comum que a gente tem para tudo numa economia de mercado é o preço das coisas. É o que eu falei para vocês nas 3 questões fundamentais, né? Uma economia de mercado que resolve os problemas é a variável preço, que é uma variável comum ali das trocas. Pra gente, o que vai possibilitar juntar peras, maçãs, aulas de economia, etc., numa mesma cesta para fazer a conta, é o valor de mercado de cada coisa. Então, eu sei a equivalência entre os produtos numa economia de mercado pelo valor de mercado de cada coisa. Então, eu sei, por exemplo, se uma hora aula de economia custa R$100 e uma pera custa R$2, eu sei que uma hora aula de economia vale 50 peras, né? E aí eu consigo fazer essa equivalência e juntar tudo apenas pelo valor de mercado de cada coisa. Então, é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais. Todos, significa todos. Tudo que é produzido nessa economia tem que entrar na conta. Mas todos os bens e serviços, mas só os finais, né? Tudo que foi produzido, mas que vai ser integrado em outro produto, então é algum insumo de algum outro tipo de produção, isso não entra no momento em que ele é insumo, ou bem intermediário, né? Ele só entra no momento em que ele é bem final. Então, por exemplo, uma indústria que produz farinha, e essa farinha vai ser usada dentro de um pão, a gente só conta essa farinha dentro do pão. Então, a gente pega só o valor final. Então, o valor do pão. A farinha está embutida dentro do pão. Se eu pegar a farinha enquanto farinha e depois a farinha enquanto membro do pão, eu vou estar contando a farinha 2 vezes. Então, para não incorrer em erros de dupla contagem, a gente sempre conta bens e serviços finais.
E aí finais em determinado período, né? Se a gente para a contagem hoje e tem um galpão cheio de farinha, aquela farinha não virou pão, então ela tem que entrar na conta como farinha. Mas se a gente para a contagem amanhã, de hoje para amanhã a farinha entrou no pão, aí ela não entra como farinha, ela entra como pão. Então no dia que a gente encerra a contagem, tudo que está produzido ali conta. E aí tudo que está produzido é em termos finais daquele período. Se naquele período parou como farinha, conta como farinha. Mas se parou como pão, conta apenas dentro do pão. Para não dar erro de dupla contagem. Então é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país. Em um país aqui, é literalmente no país, tá? No caso eu estou falando do produto interno bruto do país, né? Mas é num território. E eu posso estar falando também de PIB, de região e etc. Então todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região. E aí região é geográfica mesmo. Então o PIB ele é conectado com o solo da produção. E aí, num dado período de tempo, existe um início e um fim da contagem, porque a produção ela é ininterrupta, né? Se eu nunca parar, a conta vai ser infinita e eu não vou conseguir fazer as comparações e os exames que eu quero fazer. Existe uma diferença aqui entre PIB real e PIB nominal. PIB real é a medida da produção real daquela economia. O que é a produção real? Voltem lá no vídeo de fluxos, né? De fluxo circular da renda, e aí vocês vão ver que existe uma produção que é real, existe uma produção que é monetária. Aqui a gente tem que captar a variação da produção real. Então, quantas coisas foram produzidas num período e quantas coisas foram produzidas em outro período. Depois, quantas coisas foram produzidas no terceiro período. Quantos bens e serviços, certo? Por que tem que ter essa diferença entre PIB real e nominal? O nominal, ele é medido em preços do ano corrente. O real é medido em preços de um ano base. Eu falei para vocês que o PIB, ele é uma medida em valor de mercado. Só que a gente sabe que o valor de mercado das coisas muda o tempo inteiro. Se o PIB ficar sujeito à variação do valor de mercado das coisas, a gente nunca vai conseguir captar de maneira limpa e transparente a variação das coisas e não a variação do valor das coisas. A variável que mede a mudança das coisas, a mudança real, quantos produtos e bens foram feitos, é a variável PIB. A que mede a mudança de valor das coisas é a variável inflação, ela é outra história. Então a diferença aqui pra gente é que PIB real tenta medir a variação das coisas, né? A produção das coisas. E o PIB nominal, ele é o que mede a produção das coisas ao preço daquele ano. O PIB real, ele desconta a variação de valor que tem de um ano para o outro. É como se ele tirasse a inflação de jogo. Ele só deixa a coisa real. E aí, como é que a gente faz isso? Para calcular o PIB real, a gente tem que fixar o preço dos produtos em determinado período. E conforme os períodos vão passando, o preço das coisas não pode mudar. Então, se eu estou medindo tudo esse ano, e aí, sei lá, uma latinha de refrigerante é R$5, ano que vem eu tenho que considerar que a latinha de refrigerante vai ser R$5. Só assim eu vou conseguir captar as mudanças na produção de latinha de refrigerante. Se eu considerar que esse ano é R$5, ano que vem eu considerar que é R$6,50, pode ser que esse ano eu produza uma latinha e aí meu PIB vai dar 5, e que ano que vem eu produza uma latinha e meu PIB vai dar R$6,50. E aí de 5 para R$6,50 eu vou achar que meu PIB melhorou, mas não melhorou, foi só uma mudança de valores. Então o PIB real, ele fixa o valor num determinado ano, que normalmente a questão escolhe, você escolhe, na televisão vai aparecer, então o PIB é preço do ano X, e o PIB nominal é o preço do ano que está passando, que é o ano que a gente fala ano corrente. Então eu mediria esse ano uma Coca-Cola R$5, ano que vem eu mediria uma Coca-Cola R$6,50, certo? A diferença entre os dois vai ser a diferença monetária, né? Para desconsiderar a diferença do valor do dinheiro, eu tenho que usar essa outra variável que está aí, que chama deflator do PIB. Então, deflator, porque ele tenta tirar o efeito da inflação, que altera o PIB, né? Então, deflator é a medida do nível de preços da economia. Como é que a gente calcula o deflator? A gente pega o PIB nominal, divide pelo PIB real e multiplica por 100. Aqui são outras duas questões muito importantes relacionadas ao PIB. A primeira, uma recessão. O que é uma recessão? Recessão é toda vez que há uma queda do PIB. Na verdade, o PIB, eu falei para vocês que é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em determinado território num determinado tempo. Esse valor de mercado ele é uma soma monetária. Então, o PIB ele vai ser tantos milhões de reais ou tantos milhões de dólares, uma coisa desse tipo. O que a gente vê na televisão normalmente é uma porcentagem. Da onde vem essa porcentagem? Essa porcentagem ela é a mudança do PIB de um período para o outro. Então, o valor final menos inicial divide pelo inicial. É uma mudança de porcentagem, normal. Aquilo que vocês aprenderam em matemática aplicada ou alguma matéria desse tipo aí. A diferença percentual de um valor para o outro. Então, normalmente na televisão aparece como que o PIB está caminhando. Então, o PIB cresceu X%, cresceu 5%, 3%. Ou pode acontecer
de ter uma queda no PIB. E quando tem uma queda no PIB, então o PIB diminuiu tantos por cento. E aí a gente chama de recessão. Qual é o problema de uma recessão? É que da mesma forma que mais produtos, né, mais bens e serviços trazem qualidade de vida, ou aumenta o padrão de vida de uma sociedade, a queda do PIB se reflete no inverso. Então, quando o PIB cai, quando há uma recessão, a gente está vendo uma diminuição no padrão de vida, na qualidade de vida de uma determinada sociedade, certo? O que é uma depressão? Depressão é uma queda prolongada e acentuada do PIB. Qual é o problema de uma depressão? É que quanto mais essa queda vai se acentuando, pior, ou então assim, mais difícil é reverter esse processo. Então a economia é como se a gente tivesse assim, ciclos virtuosos e ciclos viciosos, né? Se uma coisa está indo bem, a tendência é ela continuar a melhorar. E se uma coisa está indo mal, a tendência é ela continuar a piorar. Pensem que existe um espírito, assim, nos agentes econômicos de confiança ou desconfiança em cima da rota de determinadas variáveis. Então, conforme o PIB vai caindo, significa que vai aumentando o desemprego, porque está diminuindo a produção, está caindo a qualidade de vida das pessoas, tem mais gente ficando desempregada, etc. Conforme as pessoas vão ficando desempregadas, elas vão deixando de consumir coisas. Isso vai gerando uma defasagem na demanda de determinadas empresas. Elas vão produzindo menos. Elas produzindo menos vai gerar mais desemprego. E aí vai se instaurando na sociedade um clima de depressão. Né? Uma coisa ruim que vai puxando outra coisa ruim, que vai puxando tudo para baixo, e é difícil acontecer um movimento que rompa com esse ciclo de depressão. Então, é como se a economia estivesse realmente doente e ela precisasse ali de uma intervenção para poder sair desse clima vicioso, né? Então, é assim que acontece uma recessão. O ideal é que o agente econômico responsável já consiga, né, de alguma maneira, intervir para evitar que o clima de depressão se instaure no sistema, né? Qual a relação entre o PIB e a qualidade de vida? É justamente essa que eu acabei de falar para vocês, entre produção e emprego. Conforme a produção aumenta, tem mais empregos, a qualidade de vida melhora. Conforme a produção cai, tem menos empregos, a qualidade de vida piora. Tanto a melhora puxa mais melhora, quanto a piora puxa mais piora, né? Aqui eu coloquei para vocês um pouquinho sobre o balanço de pagamentos. Por que o balanço de pagamentos entrou aqui? Porque, na verdade, a nossa produção, ela não é porque é feita aqui que ela fica com a gente. O Brasil é um país que usa o PIB como uma das suas principais variáveis econômicas, né? Mas tem lugares, por exemplo, os Estados Unidos, que não usam o PIB. Se vocês forem olhar lá os noticiários americanos, vocês vão ver que a variável mais importante para eles lá, na verdade, é o PNB, que é o Produto Nacional Bruto. Qual é a diferença? O PIB é feito no território. No Produto Nacional Bruto, o produto não é feito no território, mas ele é feito por pessoas que pertencem àquela nação, ou por empresas, né, que pertencem àquela nação. Então, uma empresa americana que produz na Ásia, toda a renda que ela está ganhando daquela produção, ela é remetida aos Estados Unidos. E isso entra como um produto nacional dos Estados Unidos. Por que o Brasil não usa produto nacional? Porque as empresas brasileiras estão basicamente no Brasil. A gente produz muita coisa no nosso território. A nossa economia ela consiste em fatores de agroexportação, né? A gente vende commodities, esse tipo de coisa, e são bem conectados com o nosso território. Tem poucas empresas brasileiras no exterior que ganham dinheiro lá fora e trazem, né, remetem os seus lucros para o Brasil. Nos Estados Unidos é o contrário. Tem muitas empresas que produzem em outros países, né? Que tem produções mais baratas, etc. E aí eles remetem os lucros para os Estados Unidos. E aí a gente já consegue chegar aqui na questão dos balanços de pagamentos. A primeira o PIB é medido em valores de mercado, então a gente precisa de uma variável comum também para fazer essas comparações com outros países. Então, como comparar o PIB do Brasil com o PIB dos Estados Unidos? Eu tenho que colocar as duas contas, né, no mesmo denominador, e aí no caso eu vou ter que colocar os dois na mesma moeda, ou transformar a produção em dólares dos Estados Unidos em reais, através da taxa de câmbio, fazer a conversão monetária, ou transformar o PIB brasileiro, que é feito em reais, em dólares, para poder fazer a conversão monetária, ao contrário, né? Levado de reais para dólares para poder fazer a comparação. Isso é uma coisa. A outra coisa é que os países estão trocando bens e serviços o tempo inteiro. Então, não necessariamente um PIB alto leva uma determinada população a ter um alto padrão de vida. Porque pode ser que a população está produzindo muitas coisas, mas os seus bens e serviços estão sendo exportados. Então, depende do que essa população produz e do que ela consome. Se ela consegue produzir e consumir a mesma coisa que está dentro do seu território, beleza, mas se ela tem que produzir uma coisa, vender e depois importar outra coisa, aí depende da relação entre
o valor dos tipos de bens de importação e de exportação para a gente saber como que essa economia está caminhando. Porque no caso do Brasil, por exemplo, a gente exporta muitos bens agrícolas, né? E a gente importa bens industrializados ou manufaturados. E aí chega na questão de que a gente exporta coisas que são muito baratas e importa coisas que são muito caras. Então a gente tem que produzir um grande volume de coisas para exportar, para receber de volta um pequeno volume de coisas. Então não necessariamente um país que tem um PIB muito elevado é um país que vai ter uma população muito rica, né? Eu já expliquei isso para vocês também na aula de elasticidade. E como é que a gente vê, então, essa relação, né, dos países trocando coisas e o valor das coisas que os países trocam? É basicamente nesse lugar, que chama balanço de pagamentos, que é um balanço mesmo lá de contabilidade, vocês entendem como é que funcionam os balanços. Lá nesse balanço de pagamentos estão registradas todas as nossas transações com outros países. E a balança comercial é a conta desse balanço de pagamentos, que registra as nossas trocas de coisas, bens e serviços com outros países. E aí o que a gente vende para outros países são as nossas exportações e o que a gente compra de outros países são as nossas importações. Aqui eu coloquei para vocês só um exemplo do balanço de pagamentos. É claro que no site do Banco Central, que é o órgão responsável por fazer esse balanço, vocês vão achar o balanço completo. E é claro que ele é muito extenso, muito difícil de entender. Para vocês aqui, o importante é pensar nessa conta de balança comercial, porque é onde a nossa produção entra, né? E aí a primeira conta que está aparecendo aí, balança comercial, e aí os valores negativos são saída de recursos e os valores positivos são entrada de recursos, né? Nos últimos anos, o Brasil ele tem se estabelecido mundialmente como um país de balança comercial superavitária. Então a gente tem recebido mais dinheiro do que gastado com o exterior, quando a gente está falando em termos de produção, né, e compra de bens e serviços. A taxa de câmbio, que eu falei agorinha, é o valor do nosso dinheiro na moeda estrangeira, ou o valor da moeda estrangeira no nosso dinheiro, né? Eu posso pensar daqui para lá ou de lá para cá. Como é que eu acho o valor da taxa de câmbio? Se vocês pensarem que a moeda ela é um bem como outro qualquer, a gente chega à conclusão de que tem oferta e demanda de moeda, e quando as duas se encontrarem no mercado livre, elas vão chegar num preço e numa quantidade de moeda. E aí a taxa de câmbio nada mais é do que o preço dessa moeda. Pode ser que o mercado de câmbio não seja livre. Então tem países, e o Brasil ele é assim, mais ou menos um deles, porque o Brasil ele tem uma taxa de câmbio que é flutuante, mas tem um limite. E aí como é que funciona assim, a interferência, né, dos governos na taxa de câmbio? Existe a oferta e demanda da moeda, e existe um órgão, que no caso do Brasil é o Banco Central, que ele guarda a moeda estrangeira, e se ele achar que o preço está muito alto ou está muito baixo, ou seja, existe um excesso de oferta ou um excesso de demanda daquela moeda, ele pode tentar colocar essa moeda estrangeira no mercado ou retirar essa moeda estrangeira do mercado, mudando a oferta e demanda de lugar, fazendo aqueles movimentos que a gente viu na aula número 3, que estão lá na minha apostila. E o que influencia, né, a taxa de câmbio? A taxa de câmbio ela é influenciada por esses dois fatores principais, inflação e taxa de juros. Inflação é o aumento generalizado do nível de preço, a gente vai ver logo em seguida. Toda vez que um país tem uma inflação muito alta, a sua moeda tende a se desvalorizar, porque isso é um reflexo de falta de estabilidade naquele sistema econômico, que gera falta de confiança naquela moeda, que gera nas pessoas o desejo de não ter aquela moeda em mãos, porque se você guarda aquela moeda, ela vai perder valor muito rápido, né? Então, uma moeda que tem muita inflação é uma moeda que tende a ser mais desvalorizada. E a taxa de juros é o quanto que os investimentos são remunerados naquele país, né, na média. E aí um país que remunera muito bem os investimentos é um país que atrai, né, dinheiro, e aí a moeda daquele país acaba sendo mais requisitada. E um país que tem baixas taxas de juros é um país que não remunera muito bem o dinheiro, e a moeda daquele país acaba sendo menos requisitada. Na verdade, a taxa de câmbio ela vai ser, então, um movimento de oferta e demanda de moeda que é influenciado diretamente por essas duas coisas, tanto a inflação quanto a taxa de juros, cada uma no seu sentido próprio. Certo, pessoal? A gente se vê logo em seguida na próxima aula sobre inflação ou custo de vida.